Enquanto refletimos sobre os 60 anos desde o golpe militar, surge uma questão fundamental. Podemos comparar os militares lá de 1964 com os atuais? É o que explica o historiador Rodrigo Pato Samota. Tem vários paralelismos que a gente poderia fazer, né? Tem várias comparações. Do ponto de vista de valores, que eu já estava, né, dizendo, a gente percebe uma continuidade importante numa visão, né, militar de que eles têm o papel de proteger o Brasil, não de inimigos externos, né, não de uma guerra internacional, mas acham que tem que proteger o Brasil de inimigos internos, né, de problemas internos. E isso estava presente em 64, continua presente hoje. Essa visão que os militares têm se atribuem de serem uma força protetora, uma força moderadora, que é uma coisa que eu acho profundamente nefasta, né? Em algum momento, os militares vão ter que aceitar que não cabe a eles proteger o Brasil de conflitos internos. Eles têm que proteger o Brasil da fronteira do Brasil, né? Então, esse é um problema que havia em 64, continua havendo hoje. Do ponto de vista internacional, o cenário mudou muito, né? E até isso explica por que eles não conseguiram dar um golpe hoje. Porque em 64 era auge da Guerra Fria, né? O governo norte-americano, a prioridade dele era impedir que surgissem governos de esquerda alinhados ao bloco soviético. E por isso eles apoiaram a derrubada do João Goulart, não porque o João Goulart queria se alinhar ao bloco soviético, mas porque eles temiam que isso pudesse acontecer no futuro. Então, em 64, o cenário internacional favorecia um golpe militar. Os governos norte-americanos, sejam governos republicanos ou democratas, apoiavam ditaduras militares em nome desse tema da Guerra Fria. Hoje o cenário mudou muito, né? É muito mais complexo. No governo americano hoje tem um presidente democrata e ele não apoiou o bolsonarismo, né? O governo do Biden deixou claro que não iria apoiar uma intervenção militar no Brasil. E isso explica porque a adesão dos militares não foi maior ao golpe do Bolsonaro. Eles foram avisados, né, de que não teriam apoio externo, e muitos deles não são burros, eles sabem o que significa isso, que seria muito difícil governar o Brasil com o Bolsonaro golpista, né, ditador, sem apoio externo, né? Então, o cenário internacional mudou muitíssimo e mudou para melhor, né? O cenário hoje é mais multipolar, né? Existem vários conflitos regionais, mas não existe um grande conflito entre dois blocos, né? Bloco do leste, bloco do oeste, então mudou um pouco esse cenário. Não obstante, esses grupos golpistas, né, de direita têm ainda apoio em setores dos Estados Unidos. Eles teriam apoio do Trump, por exemplo, né? Se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos em 2022, pode ser que ele apoiasse, né, um golpe do Bolsonaro aqui no Brasil. Como eram os democratas, isso não aconteceu. Então, enfim, tem uma série de coisas que conectam, né, aquele passado com o nosso presente. E eu acho importante falar disso, que a população entenda, né, que 64 foi uma intervenção autoritária negativa que tornou o Brasil uma ditadura, que piorou né, a situação brasileira em vários aspectos. E, portanto, quem quer hoje uma nova intervenção militar está querendo fazer com que o Brasil volte a um tempo de violência, de censura, de cerceamento da liberdade. Então, isso tem que ser explicado para a população, porque muita gente no Brasil simplesmente não sabe o que foi a ditadura militar, né? Eles recebem mensagens de Instagram, WhatsApp, Twitter, mensagens positivas, né, que falam que aquilo lá foi ótimo, e eles acreditam porque não sabem nada, né? Então é importante alertar e falar que ditadura é algo que a gente deve evitar sempre. Se você não gosta do governo atual, trabalhe para eleger um outro governo daqui a 4 anos, né? É assim que a gente tem uma vida coletiva civilizada, né? Democrática, e que, inclusive, garante o nosso direito, né? Porque não é ditadura. Se você está do lado errado, quem governa, né, ditatorialmente vai reprimir você, né? Porque você vai ser visto como inimigo. A democracia é o sistema que garante que você tenha ideias diferentes de quem governa e não vai ser preso por causa disso, né? E vai poder continuar falando o que pensa e tentando mudar, né, o quadro político na próxima eleição.